Tá fumando? Deu uma fumada ali agora quando ligou. O motor tá fora, embreagem saiu. Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu tô contando pra vocês aqui nesse canal. Quero agradecer aí todo mundo que se inscreveu no canal. A gente chegou aos 100 mil inscritos em pouco mais de 8 meses aí, que é uma dádiva aí, é realmente uma marca impressionante. Eu não esperava que fosse tomar esse caminho aí tão rápido. E hoje é o seguinte, vocês viram no episódio da semana passada que a gente foi pra pista Tesla versus Corvette C8 e o Tesla ganhou, né? 9,2 segundos contra o 9,4 do Corvette, apesar de ter sido o recorde pessoal do Corvette. Ainda assim eu não bati o recorde mundial, que é 9,36 atualmente, né? Que eu saiba. Se a Emília virou abaixo disso eu não sei ainda. E hoje a gente decidiu ir para a pista de novo, só que a gente está indo para Darlington, que é uma outra pista no oposto. Então peguei o meu fiel escudeiro aqui, Luiz. Agora vamos lá, né? Leon. Agora vamos lá. Fernando. Estamos carregando o carro e a gente está indo para a pista agora. E é o seguinte, a gente acha que o carro está acertadinho, afinadinho na parte de combustível, na parte de troca de marcha, na parte de pressão de turbo, de tração, de pneu, suspensão, tá tudo. Porém, a embreagem está nos dando uma canseira. Então é o seguinte, essa embreagem que a gente botou é uma estágio 2 da Dodson, a mesma que a Emília tem. Eu não sei como é que tá o resultado dela, ela realmente não divulgou muito, ela não divulgou que foi para a pista ou como é que foi, se ela conseguiu testar ou não, mas eu não estou conseguindo calibrar a segunda embreagem. A primeira embreagem ele calibra, a primeira embreagem ele faz o learning, quando vai para a segunda ele dá um erro. E eu tentei, olha, dezenas de vezes. Para vocês terem uma ideia, ontem de noite, até quem estava assistindo uma live minha no Instagram, isso foi num dia, deixa eu pensar, foi no dia 3 de agosto, olha a live lá, no Instagram, que eu deixei salvo no IGTV, eu mostrei chegou bem na hora o Fernandinho dirigindo o Corvette C8 no meio da live lá e eu mostrei ela no final da live, porque o Fernando saiu para andar com o Corvette e eu falei, cara, nós vamos ter que andar com esse carro na rodovia e tentar amaciar a embreagem para ver se ela se aprende. E aí o Fernando pegou o carro e andou, brinquei com ele, falei, cara, preciso de um favor teu, vai ser uma coisa chata, desagradável, mas pega o Corvette e viaja, e vai longe, gasta um tanque de combustível, anda 3 horas na estrada e anda. Ele andou quase 300 quilômetros, sem parar praticamente, só parou para abastecer, continuou andando, e o que a gente estava tentando fazer era manter em 7ª marcha, porque diz que quando ele está em 7ª marcha, ele fica tentando ajustar, na marcha ímpar, ele fica tentando achar o ponto, o kiss point que eles chamam, que é o ponto de beijo da 8ª marcha, da embreagem par da 8ª no caso, ele fica tentando achar o ponto que a embreagem dá uma coladinha, assim, tu sente direitinho no carro ela tentando se adaptar. E aí depois tu anda em tempo em 8ª que ele tenta fazer isso para as ímpares. E aí andou essas 3 horas de carro ali para ver se realmente alguma coisa aparecia. E tem a percepção de que o funcionamento do carro melhorou, mas ele ainda assim não calibrou a marcha par. Então, ainda assim a gente não sabe se vai funcionar. Só que da outra vez que vocês viram que eu fui com o Tesla e com ele, até deixa eu mostrar os papéis aqui, ó. O Tesla virou 1.512 de 60 pés e o C8 virou 1.46, quase 1.47. 3,99 o Tesla, 4,03 a Corvette. 6,02 o Tesla e 6,05 o Corvette. Só que essa aqui foi a melhor e aí depois não engatou a quinta, tá? Então o Corvette, ainda na melhor de todas do Corvette, ele estava virando aqui tipo 3 centésimos a pior do que o Tesla nos 200 metros, e aí depois nos 400, não estou com papel aqui, o Corvette virou 9,47, enquanto que o Tesla virou 9,24. Então, para vocês saberem, acabou que o Tesla virou mais rápido que o Corvette, né? E aí o que eu vou fazer agora? Como essa pista é mais longe, a gente não vai com trailer grande para caber 2 carros e também é uma viagem grande, eu vou só levar o C8 e vocês vão acompanhar essa viagem, vamos ver se a gente busca esse recorde mundial. Primeiro objetivo é baixar o recorde de 9,36, que eu acredito que é o recorde atual. E o segundo objetivo, se isso der certo, vamos tentar entrar nos 8 segundos. Então, acompanha aí, ó, pega o chimarrão, prepara a TV e vamos acompanhar que hoje o episódio vai ser, espero que muito legal aí. Valeu! A gente sempre fica no calor aqui na Geórgia, tá um baita de um verão, né? E esse ventilador aqui, ó, são os ventiladorzão grande, a gente acabou de botar na oficina. Ele tem, se eu não me engano, 6 metros praticamente, ou 5 metros, se eu não me engano, alguma coisa assim de envergadura ali.
é realmente muito grande o de diâmetro dele e ele está girando devagarzinho assim, ó, e está dando um vento aqui, ó. A gente acabou de instalar ontem, ó. Vou dar um pau neles aqui, ó. Não sei se vai dar para escutar, mas o negócio acelera ali, que é um motor elétrico ali forte e dá uma ventania impressionante, impressionante. Ó, até meus cabelos vão ao vento aqui, ó. Agora não tem mais tanto calor aqui dentro da oficina, vai ser melhor de trabalhar. Mas beleza, vamos pegar a estrada, vamos bater um papo na estrada e vamos pra pista. Show! E aí, estamos agora aqui no Silverado, estamos indo para mais uma missão aí. O plano é o seguinte, então, ó, o que é a nossa ideia? O carro já, todas as vezes que a gente foi pra pista, as primeiras largadas que ele dava, ele meio que funcionava. Só que quando a gente tinha embreagem que não aguentava potência, ele não aguentava no meio da marcha, ou distracionava, ou fazia uma coisa. Mas mesmo quando tirava a potência, lá pela quinta, sexta, sétima, oitava largada, ou décima, 15ª, 20ª, aquela vez em South Georgia que a gente foi, umas 20 puxadas, Ficamos hot lap. sempre ele começa a se perder nas trocas de marcha. Então o que aconteceu? Como o controle de uma embreagem acionar e outra desacionar é feito pelo módulo TCU lá, que é o controle de transmissão, ele provavelmente estava com os cursos errados e aí vamos dizer assim, eu acho que vou fazer um exemplo assim, é como se ele debriasse a marcha atual antes de soltar o pé da embreagem da marcha próxima, e isso fazia com que na transição de marchas, que as duas já estão engatadas, uma dispara e na verdade a marcha atual dispara e aí não tem como agarrar mais para a próxima marcha, ele não conseguia mais segurar porque também está com potência. Então, só que isso pode ser uma forma que o câmbio estava aprendendo e o câmbio estava se adaptando a isso. Porque, na verdade, essas transmissões modernas, o câmbio vai se adaptando ao uso, né? Então, essa foi a razão que nós botamos o piloto de teste ontem ali, o Fernandinho. Ele andou literalmente quase 3 horas, eu acho, né? Sim. Com o carro para tentar ver se a transmissão se adapta aos cursos da embreagem melhor. Porque, de novo, essa embreagem que eu coloquei, ela tem 4 discos a mais do que o original. O original tem 5 e 6 na par e na ímpar, ou na ímpar, na par, não sei agora, e tem 9 e 10 nessa aí. Então ela é mais do que 70% a mais de discos, e consequentemente isso vai mudar a progressão de que ela engata e desengata. Então, por que eu estou explicando isso? Porque a nossa ideia é chegar na pista e depois dessa andada na rua, esse aprendizado que foi feito, apesar de ela não ter... Pô, desliga o telefone aí, pô, no meio do vídeo, cara. Apesar de ela não ter calibrado, ela se adaptou já bem mais próximo. Então, essa parte aí deve estar melhor do que antes e a gente vai chegar, a primeira puxada, então, o que é o nosso plano? Primeira puxada, entrar com o mesmo acerto que a gente teve naquele que virou 6.0 e que, inclusive, o carro, antes do 6.0, ele já não engatou a quinta, né? Então, se entrar tudo certo, se passar as marchas, passar a quinta, ele deve virar um 6.0 até um 5.9, de repente, se a pista estiver melhor. 5.8, hein, se a pista estiver boa e se o carro fizer tudo certinho. Porque ele desligou aquela vez bem mais cedo. Né? Então se entrar uns 5 segundos nos 200, já é um 9 baixo ou 8 segundos até. Mas não vamos dizer assim, se virar a ideia é chegar na primeira passada e já virar o recorde, abaixo do recorde que atualmente é 9.36 da Emília. Se vai dar, vamos ver agora. E se isso se concretizar, a gente entrar e já virar um 9 baixo na primeira, aí nós vamos para a segunda com literalmente o máximo que a gente acha que der para dar 2 puxadas. Então, nosso objetivo hoje é ir para a pista e dar 2 puxadas. Perfeito. Uma nosso recorde pessoal, segundo o recorde geral. Não, se o primeiro recorde mundial, que já é praticamente o recorde. Eu me expressei errado. É que eu tô pensando o 8 como recorde, mas na verdade é o seu objetivo, né? Primeiro nos 8. E o segundo é entrar nos 8. Seu primeiro Corvette C8 no mundo é entrar nos 8. Então, e até a gente fala às vezes assim, é um título meio... todo mundo tem, o Luiz sempre brinca, né? Tem mais que ter o recorde mundial do carro com a porta verde. Não sei porta verde, roda branca e sem friso. Carro mais rápido do mundo. Tem umas coisas assim, mas no fundo é uma coisa que serve como motivação, né? Porra, legal pra caramba. O que a gente tá fazendo, esse projeto desse carro, na verdade, ele é muito mais desenvolver, ter prazer, curtir o carro, curtir o desenvolvimento, sabe? Não é eu digo assim, quando o cara bate o recorde, naquele momento, na verdade, a emoção que dá,
e a satisfação tem que ser também quase tão grande quanto o caminho, sabe? Então o cara tem que curtir o caminho, tem que curtir essa viagem, tem que curtir a batida de cabeça, tem que curtir quando dá as coisas erradas também, para aprender, tem que usar o cara. Uma coisa que pra mim acontece, cara, eu tô no banho, quando eu tô correndo, fazendo exercício, quando eu tô na cama para dormir, eu fico pensando, matutando o que a gente pode fazer, o que tem que fazer, e esse é o tipo de motivação na vida que faz o cara correr atrás das coisas, né? Então, acho que esses são os objetivos, assim. Indo nesse papo aí de vida aí que eu acho bem legal, tudo é relativo, né? Então, a gente sempre participa desse processo da onde a gente sobe e desce, né? E se não tiver esse processo de sobe e desce, perde a graça. Claro. E, na verdade, perde a graça. Se a gente tivesse montado esse carro, tá? Em um dia, em vez de ter tantas vezes que monta, desmonta, blá, 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 fosse pra pista e virasse 8,5, qual é a graça? Sim. Zero graça. Zero graça. Na verdade, aí eu queria virar 7, né? Mas igual, e daí tu ia virar 7 e daí tu tá sozinho. Daí tu tá sozinho virando 7, todo mundo virando 9. Daí tipo, vamos fazer outra coisa, né? Perde a graça. Agora, tipo, beleza, chamou a galera, montou o carro, daí teve que trocar a embreagem, daí teve que trocar óleo, daí teve que trocar isso, teve que trocar aquilo. Teve que trocar a embreagem, teve que trocar a embreagem, teve que trocar a embreagem, isso. teve que trocar a Foi embreagem. pra pista, comeu churrasco, ficou feliz, ficou triste, voltou pro drawing board, fez de novo, mudou, foi pra pista, melhorou. Esse é o processo legal, né? Que a gente falou, né? Curtir o caminho, né? Tu tem um objetivo difícil pra alcançar e tu curte o caminho, né? Essa parte é muito legal. E mesmo assim, óbvio que a gente vai com a expectativa de conseguir atingir o objetivo, né? Mas também, mesmo quando dá errado, o cara tem que aprender e baixar a cabeça e se esforçar mais, né? Correr atrás. Então, estamos indo para a pista agora. Essa pista é mais longe, essa pista é umas 6 horas de viagem, né? Praticamente, ou mais. Até. Cara, eu vou mandar ele aqui e a gente vai chegar em 4. Não tem como. Chegada. Tipo aquele, o Google disse que era 6, eu fiz em 5 isso. 5,59. Ganhei do Google. Tira a foto do Google. Mas legal, vamos viajar, estamos curtindo aí, tomando um chimarrãozinho agora. E não deu para levar o Tesla junto, porque a gente foi com um trailer que cabe um carro só e a viagem era longa para ele. E o Tesla, a gente sabe que chega lá, é um robozinho, vira 9.2, então... 9.2. Vamos dar uma chance pro Corvette agora para ele se redimir aí do pau que ele tomou na última prova aí. Pode aprontar alguma coisa com o Tesla para ele abaixar esse tempo, né? Então, calma aí, vamos primeiro Tesla nos 8, hein? Eu ouvi isso, primeiro Tesla nos 8. Vou fazer uma loucura dessa. Show de bola. Então tá, vamos lá, daqui a pouco estamos chegando na pista aí. Estamos chegando na pista, 6, quantas horas? Deu umas 6 horas mais ou menos, né? 4,5, rapaz. 4,5? 4,5. Pô, sério? Não, minhas contas não mais, compareceu mais. Não, deu mais. Estamos chegando na pista agora. Chegamos às 4. 2 minutos. Eu acho que deu umas boas 5 horas quebrado. 100 mil milhas a caminhonete. 101 mil. É pau ferro. Suspensão de pneu aqui, ó. 121 PS no trailer. E a temperatura. E aqui a pressão da suspensão traseira. Sim, porque levanta ar, né? Ela tem uma suspensão pneumática traseira, ó. Sem fio, né? Ó, tá 90 PS nas bolsas. Nas bolsas. Isso. Milhar da caminhonete foi quase junto com o número de inscritos. Vamos passar ela. Aqui é a última pista que eu andei com o meu carro. Quanto virou aqui? Dei uma passada, tu acredita? É verdade. Só abortou. Tava ruim a pista. Deu 3,74, eu acho. Tirando o pé nos 100 metros. Isso é aqui na rodovia, quase. Dá pra ver tudo direitinho. A pista é bem pequena, ela é bem antiga essa pista, né? Ó, essa pista é antiga, tá? Ela é tão antiga que quando eu vim aqui a última vez, eu tava falando com um dos caras que trabalham um tempão, né? Ela tinha um oval de terra lá no fundo. E se tu for lá, tu vai ver ainda um pedaço da curva que não existe mais hoje. Ela tem uma casinha lá abandonada também, que aquilo lá era a torre do oval de terra antes.
Tipo, uma casinha mal assombrada lá pra trás. Tem um trailer só que é da Proline ali. Que o Steve Perry tá ali, né? Acabou de nos ligar, né, enquanto tava vindo pra cá. É o Stan Shelton. Ele anda na Pro Boost com um Screw Blower. Eu não lembro se é um Mustang ou se é um Camaro, porque eles estão muito parecidos esses dois. O último corpo, né? É bem novinho, né? Ele também participa de prova de puxada de trator. Né? Na verdade, a família dele tem muita tradição em puxada de trator. E agora que eles estão começando a mais fazer arrancada no asfalto. Onde é que a gente pode parar? Acho que meio do lado ali, não? Onde tu preferir, na verdade. Testa tudo, a gente para onde a gente quiser. Porque tu vai pra lá ou aqui quando tá aberto. Ó. Aqui tá aberto, ó. Então eles estão indo direto, ó. Quer que eu pare aqui? É. Se eu consigo. Foi. Esse é o guri que ele é o que guia o do bigodinho. Ah, é? Gente boa full, meu. Gente boa full. Ah, um Mustang mesmo. Screw blower, né? FT 600, injeção híbrida. Mecânica em cima do blower e injeção eletrônica embaixo. Tem vídeo desse carro na nossa dinamo. Show. Chegamos. 6 horas de viagem. Tudo por 8 segundos. Descarregamos o carro aqui agora. Estamos dando uma revisada, botando CO2 ali, esgotando um respiro de óleo que a gente não tinha lembrado de fazer. Já dei uma reconhecida na pista ali, mandada até o final pra ver. A pista tá bonita assim, tá. Esse nubladinho assim é ótimo porque não fica quente, bem diferente do que a gente tava no Alabama na outra semana. E aqui tem uma equipe de arrancada, ó. Depois eu vou mostrar esse carro melhor ali, é da Proline. Na verdade eles que nos convidaram aí pra vir testar junto, que é um teste privado até o final do dia. Vamos lá, primeira passada agora. Assim, ó, nós estamos na teoria de que tem que ser a primeira. Então, já vamos, se tudo der certo, é tentativa de recorde na primeira. Não vai ter solução fácil, a gente vai ter que botar tipo a garrafa de nitro lá atrás, que o tio pateou pra caralho. Tá, mas será que... Vamos tentar mais uma vez, porque de repente o pneu tava sujo e agora esquentou o pneu. Ah, eu acho que não é. Se quiser tentar, a gente tenta, mas acho que não é, tá? Tentar mais uma. Tá? Então faz o seguinte, deixa eu só te mexer, vai mais pra trás, tá? Vai mais pra trás, que tu meio que tirou a borracha dali.
Não deu. Patinou. Pneu primeira. E aí eu tentei outra largada e não passou a segunda. Vamos ver. Vamos dar mais uma passada agora. A gente não entendeu muito bem porque ele não passou a segunda, mas mudei umas coisinhas na troca de primeira para segunda, botamos um pezinho atrás para ver se ajuda na tração. Vamos ver agora como é que se comporta. Tentar de novo? Não, é o seguinte, ó, tem bastante sujeira no pneu, porque não tá limpando, sabe? Não dá tempo de limpar. De repente agora dá. Daí. Um pouquinho pra cá agora, um pouquinho pra cá. Isso. Passou as marchas. Realmente ele saiu, precisa limpar o pneu. Mas ele patinou o pneu, ele foi escorregando assim. Ele saiu agora, da primeira vez então ele saiu patinando, eu abortei, voltei. A segunda ele saiu forte, passou a segunda, passou a terceira, patinou o pneu, acho que de segunda ou de terceira. Aí eu abortei porque eu achei estranha a quarta. Vamos lá agora corrigir mais umas coisinhas na troca de marcha. Vou tentar fazer um burnout agora, vamos ver se ele faz burnout. Quer tentar de novo? Patinou? Patinou uma pouco, quer tentar de novo? Faz mais uma. Ajudou um monte de pneu. Um pouquinho pra esquerda. Isso, vai reto, vai reto, vai reto. Melhor que isso não vai ficar. Tá, vamos tipo lá. assim, isso é a primeira marcha? É. Ah, parece que ele gruda e Tá, não vai vamos lá. assim. Ele dá uma paixão danada muito.
patinou e não passou a marcha. Mas foi bonito. O que aconteceu, meu? Pelo menos não tá entrando em emergência. Ele tá... Vocês estão patinando pneu. Dei burnout agora e fez umas 4 marchas. E aí uma das marchas não fez, mas não sei agora, tem que tentar entender. Mas foi bonito, tenho certeza que melhorou, não sei se não entrou nos 3,9 no 100 metros. Cara, vai dar, não tá fácil, mas vai dar, aprendi a fazer burnout. Vamos lá agora. Tentei resetar a questão da transmissão, vamos ver se vai fazer alguma diferença. E mudei algumas coisinhas na troca ali. Tá dando no fundo quando tu tira os dedos? Cara, Mais acho ou que vai menos. sem medo, se ele der no corte, azar do goleiro, entendeu? É. Tipo assim, não tenta proteger o motor, foi feito pra isso. Tipo assim, meio que dá no fundo e tira os dedos, assim, pra ver se ele patina as rodas mesmo. Não funcionou. Passa 2 marchas, 3 marchas, aleatoriamente uma das marchas não entra. Vamos, não sei. Vamos pensar aqui junto se tem alguma alternativa ou se deu errado. Vamos agora tentar baixar uma pressão. Botei uma mesma pressão praticamente daquele 9,4 no Alabama. Que s... Ah. Que... Essa era a largada, cara. Ah, mas que loucura. Eu acho que foi muito boa essa aí, até os 200. Ah, que loucura. Tá tão na mão, tá tão pouco detalhe. Como é desafiante isso.
Como é desafiante. Vamos lá, quero ver esse log. Vamos lá agora. Baixei a pressão na troca da quinta. Vamos ver se ele chegar até na quarta. Acho que aí ele vai baixar a pressão. Agora acho que tá. Caramba. Tá muito difícil. Acho que eu vou tentar dar outra passada agora direto assim. Não sei se tu ouviu, mas ele tá com um tique-tique que ele não tinha, né? Hã? O motor tá fazendo um tique-tique que não tinha. Tá fazendo um tique-tique. É, eu vi. É, não tava fazendo isso antes. Foi a primeira vez que eu vi. Tu liga e dá pra ouvir na lenta já. Faz tique-tique. Não sei o que é, mas só... Será que é tucho? Descarregou? Não sei, tucho, alguma coisa, não sei. Deixa eu medir compressão aqui, acho que ele dá. Tu tá meio no lugarzinho aí, é só ir pra frente. Só pra tu saber. Tá. Nada do outro mundo, mas do número 8, isso? 6. 8. Ah, é fora de ordem? Não. Não, é 8. 8 com 66 ali. É o 8 clássico do LS. Tá fumando? Tem uma fumada ali agora, vamos ver. Ah, então não dá. Dá uma coisa batendo no motor. É o seguinte, ó. Do push-rod, sabe? Estragou o motor. Mas, não, na prática é isso, né? A gente estava falando agora aqui, quando passou, eu dei a passada anterior, todas as vezes que ele não engata a marcha, ele dá no corte, fica nos cortes, dá um girão e agora o que aconteceu? Quando eu dei a passada anterior, ele não engatou, deu uma fumada na troca. Deu uma fumada lá em cima, né? E daí na próxima fez pior, né? Daí na última ele fez, tipo assim, ó, de tu notar assim, deu uma fumadinha ali, né? Quando deu merda. Carregando e andando, cara, eu vou te falar, lindo. esse tec que ele tá dando, eu já tinha escutado numa anterior ali, sabe quando o cara pensei, não, mas acho que é o barulho do... Não, eu dizer, eu não ouvia da frente do carro, entendeu? Agora tu escutou. Cara, eu escuto da frente do carro, tu liga o carro ali, eu escuto daqui, um tec. É um cilindro só. Tipo, E aí a gente fez o teste de compressão relativa ali, deu que o cilindro 8 e mais alguns deram bem baixo, assim. Então... não é o fim do mundo, mas tá pior, né?
Tipo, ele não tava na verdade tipo, é o seguinte. 66% é 35 a menos. Na verdade é o seguinte, ó. Alguma coisa. Sentiu o drama, né, já. Descer. Vamos baixar o motor Marcelo e Yuri aí, ó. Vai ser feia a pegada, vamos ter que Dessa baixar vez esse não é o motor. câmbio, não troca embreagem, não é um dia de embreagem, Não, é um dia não, de ó, pistão e biela. cara, a embreagem não tá funcionando também. A gente, né, já Vai ter que tirar pra ver, né? A gente vai ter que tirar a embreagem porque ela não, a gente até tá falando com a Dodson e eles estão super boa vontade. Meu, os caras são 10 assim, até o Sim, ficaram no telefone aqui com a gente. o Eduardo, né, Bittencourt, que é um brasileiro, trabalha na Dodson, o cara é 200%, sabe? Tá ajudando muito, assim, tentando, mas é um produto novo, sabe? É um produto que ninguém fez e tá tentando botar bem mais disso, que a gente tá a segunda vez na pista com essa embreagem nova, tá bem mais promissor, obviamente, mas na prática Não precisa de ajuste. precisa de ajuste. Uma coisa que eu me lembrei agora, não é volante isso aí, né, esse barulho. Não. Na Emília era volante, era um barulho assim, era volante. Olha, é o seguinte, é cíclico. Então é com a rotação do motor. Pode ser volante, não Pode ser volante. Pode ser uma, tipo assim, ele pode estar fumando por causa da turbina, né? E ele pode estar com esse barulho Não, por mas causa do o volante. que a gente percebeu assim, então ele tá com tec-tec relativo ao motor. Vamos dizer que fosse biela, torta. Cara, ele não tá perdendo performance. Mas ele tá fumando. Os teus últimos 260 pés foi exatamente o mesmo, 1,43. E ele Não mudou nada. Então assim, ó, ele tá fumando e tem um tec-tec. Se fosse volante não ia ter nada a ver com fumar, né? Não, Então- a fumaça é do óleo. O óleo só barulho pode vir descendo do cabeçote, escorrendo pela válvula, passando pelo anel ou a turbina jogando a admissão. Não tem muito mais o que tu pode fazer. Então, Então, tipo assim, na prática a gente vai ter que fazer, vai ter que abrir o motor. tem que abrir o motor. Vai ter que abrir o motor e descobrir o que tá Tira acontecendo. as turbinas primeiro, né? Tira as turbinas primeiro, verifica as turbinas. Deu Se elas lado. não tiverem nenhum problema assim nítido, tira o motor fora. Pronto. Se achar uma turbina travada, beleza, Certo. não tiraria o motor, né? Mas se as duas turbinas estiverem novinha, infelizmente tem uma coisa por debaixo. Bom, paciência. Vai Mas- fazer parceria pro motor da Dully, os dois abertos lá do lado. Mais uma saga. Cara, acontece, porque tá na chuva pra se molhar. Não, assim, Isso aí. na verdade o motor é guerreiro, né? Pelo menos assim, não ter quebrado uma biela pra fora já é um... Já tá. Cara, Já tá no... é valente. Porque se for pensar só uma biela e pistão de prateleira, né? Cara, é valente. A gente só botou biela e pistão de prateleira, junto à original, E seguinte, de LT. dinamômetro, pista, andando de boa na rua, né? Tipo É. assim, mas cara, vai, fica parado não sei quanto tempo com ele aquecendo pra regular a embreagem, liga o condicionado, dá uma banda, né? Ontem andou horas na rua pra tentar calibrar a embreagem. Não, andou 3 horas. ontem. Quantas passadas deu hoje aqui? Umas 10. Cara, eu vou te dizer, esse motor já tem tranquilamente 50 na pista. Não, muito mais. Só no South Georgia deu 20. Porra, mas... Então estamos falando de 70, 80, chegando no 100 tem. já. A gente foi 2 vezes para South Georgia, uma vez para guerreiro, Alabama, meu uma vez para guerreiro. Virgínia e agora aqui em Darlington. Porra, guerreiro. Ô, É. velho. Não, e pista tem mais 5 mil milhas de rua, né? Sim, É. é guerreiro. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. A pista aqui meio que tá encerrando, a gente vai carregar, vamos olhar o barulho do carro aqui carregando, eu tô curioso. Filma alguém de trás ali enquanto bota pra dentro. Cara, faz o seguinte, até melhor, eu dirijo, tu olha, tu vai Tá. perceber direitinho. O Luiz vai botar o carro pra dentro então e eu quero ver Ó, vamos filmar exatamente. já olha atrás, quando ligar, tu vai ver que ele deu uma fumada. Tem uma luz aí? Agora não fumou, ó. Ele deu um tec-tec alto na partida e agora diminuiu um pouquinho. Mas ele tem assim, ó. Deixa eu escutar daqui. Bota no parque. Bom, entra lá. É difícil. Bom, vai lá. Diminuiu o barulho assim. Diminuiu o barulho, né? Mas o para-choque é na medida aqui, ó. Vai raspando um pouquinho e vai indo. Eu não consegui enxergar ainda. Hã? Agora dá pra escutar mais aqui, ó. Pode ser até válvula, alguma coisa de cabeçote, ó. É perto o negócio. Not this time. No, unfortunately. Ai, ai. Tá de boa, vem. Dá pra escutar mais da frente. Vem. Vem jogando um pouquinho para o seu lado. É um tec-tec assim. Cara, tem algo estranho assim, parece que às vezes ele falha.
Tipo, ele não tá liso, sabe? 10 vezes parece que ele vem... Daí a linha de novo. Cara, ele faz de novo, como é que é, Luiz? Peraí, A Luiz vai fazer a encenação de novo. Ô, louco. Vai ter que trocar o motor. Tem que trocar o motor, tu viu, né? Aquele último apitinho pra você. Bom, é o seguinte, ó. Agora eu quero ver os mecânicos... Fumaça aqui dentro. Ó, agora eu quero ver os mecânicos de plantão aqui no YouTube. Botem no comentário o que vocês acham que é. Vamos ver quem vai adivinhar, porque a gente não sabe também. Nós também temos palpite. É só chute agora. É só chute, mas tem alguma coisa estranha. A gente vai ter que desmontar esse motor e achar o que tá de estranho. Então, na verdade, na continuação desse episódio, vocês vão ver já a gente desmontando o motor, arrumando. Indo pra pista de 2 pau. dias. Não, tô brincando. Olha o susto. De preto com branco. Não sei o que vai. Na verdade, agora a gente não sei o que vai acontecer. Não sei se a gente vai desmontar esse motor agora amanhã, de tarde ou amanhã de manhã. Vamos ver ainda. Pô, compra passagem aí pro Marcelo, pro Yuri. Marcelo e Yuri, na verdade, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já vão estar enrolados no churrasco de novo. Vão ter caído pela 14ª vez no churrasco e ainda me criticam, mas no final das contas sempre estão caindo, então faz parte. Não, brincadeira à parte, a gente realmente, cara, faz parte, isso aqui é a vida real, né? A gente tá dando cacete nesse motor aí, a torto e direito, e câmbio, parará e errada, tem, sei lá, tem 70, 100 puxada e o negócio tava aguentando bonitinho. Então vamos abrir agora o que tem que fazer nesse motor e vamos fazer ele de verdade. Vamos arrumar o que tem que arrumar, melhorar o que dá pra melhorar. Vamos descobrir isso aí. Vocês acharam que acabou o episódio aí? Não, é o seguinte, nós voltamos ontem de noite, chegamos às 3 horas da manhã e não se aguentamos e vamos começar a baixar o motor aqui, ó. Mais uma vez, eu aproveitei a escola do Yuri e do Marcelo. Agora vamos... Na verdade, o que a gente vai fazer na última vez, como eles baixaram o motor aqui, o Fernando tava junto, vamos começar a baixar o motor agora, porque a gente tá muito curioso, mesmo que demore um pouco mais, porque tem que baixar o motor, tirar tudo para poder tirar os cabeçotes fora e tentar descobrir, né, o problema o mais rápido possível, porque se precisar encomendar peças, a gente vai precisar, né, às vezes não tem pronta entrega, então vamos acompanhar agora aqui. Eu quero que vocês escrevam nos comentários antes de assistir a parte quando a gente descobrir o problema, se nós vier a descobrir o problema nesse vídeo, porque eu quero saber os palpites de vocês aí, reais aí, pra quem conseguiu chutar o que... Deu uma dica boa. O Luiz deu umas dicas várias boas, mas vamos nós também estamos pensando, pode ser um monte de coisa, pode ser todas elas também, mas vamos ver o que vai ser. Vamos lá, começar a tirar esse motor aqui. Na verdade, já viram várias vezes, né? Tem que tirar as rodas aí solta a suspensão, tira os eixos, começa a tirar as turbinas, começa a tirar embaixo. É uma missãozinha. No dia de correria a gente consegue fazer em 2, 3 horas assim, mas agora um pouco mais com calma, não vai ser tão rápido. Deu uma bobeada, o motor Desceu? já desceu aqui, ó. Tá ficando igual os meninos já. Ah, tá louco? Escola Tá bom, hein? Como é que é? O motor já tem engate rápido. 4 parafusos ele despenca. Esse aqui tem uma palavra secreta. Chega fora. Fora, ele baixa. Ô, louco. Agora é aquela hora que o cara vai subindo e descobre o que tá enliando ainda, né? Vai, esses ventiladores aqui ficaram muito bons. O ventão que esse negócio dá, impressionante, né? Gostou do ventilador, hein? Cara, o ventilador é muito bom, né? Impressionante, né? Olha aí, o motor já tem a palavra secreta. Dá 2 palminhas e ele baixa. E agora? Depende, é ligando ou desligando? Ligando é... Nós temos que fazer as apostas aqui, ó. Eu quero ver quem é que vai acertar o problema do motor aí. É impossível de errar essa dica. Cara, acho que o problema fica do bloco pra cima. Ó, pode ser o volante ainda, te lembra, né? Eu acho que não é, cara. Não, volante pra fumar não, né? Mas acho que não é. Cara, na verdade pode ser assim, biela torta, pistão com canaleta amassada, anel com apertado, válvula torta, guia arranhada, camisa arranhada, só tudo. Vamos ver. Anel deve ter alguma coisa. Anel tem, né? Porque tá fumando assim. E tá com... Ou é turbina, né? Dessa fumada. Tá bem sequinha. Tá seca as turbinas. Então começamos com uma boa notícia e uma má notícia. Boa notícia é que a turbina tá bem. A má notícia é que o nosso querido duplo 4 cilindros está doente. Tá fazendo o par pra aquele cara ali. Vamos ver.
Mais um pouquinho ele vai começar a abrir o motor e começar a descobrir as surpresas aí. Olha aí, motor fora já. Então agora soltou as turbinas aqui só pra passar os negócios, né? E as turbinas não tinham sinal de óleo aqui, né? Nada, tá bem limpo, bem legal. Interessante. Não tem nada. Turbina ia ser até fácil de arrumar. Manda pra Garrett, eles iam mandar outros. Mas... Aqui vamos ter que fazer alguma coisa de botar o flexível, né? Sim, eu lembro. Porque tá muito saco isso aqui, engatar aqui. Não sei se não vão botar uma etiqueta eletrônica já. Na hora de tirar ali eu vi que tava forçando. Tá forçando, né? Bom, na verdade agora é começar a soltar a admissão, turbina, coletor de escape, puxar os cabeçotes fora, né? Voltar um pouco mais envenenado. É, vamos ver. Um pouco mais... Não, na verdade o motor não tem o que falar, só tem que aguentar. Show, vamos lá. Ó, agora pela manhã já andou aqui, ó. O motor tá fora, embreagem saiu. É. Já tá chegando lá. Olha aqui. Nunca tinha tirado. A gente nunca tinha tirado o motor inteiro aqui desse quadro, ó. É forte esse quadro, hein, cara? Caramba. Bom, o carro sustenta inteiro em cima disso. Todas as peças aqui, ó. Coletor de escape. Nenhuma junta de escape estragadinha assim. Tá bonito. As turbinas. A turbina. Coletor de admissão. Com nossos reparos aqui, ó. Tudo certinho. Aqui tá pegando o negócio. E o volante já chegaram a mexer aqui. Tá normal. Tá normal? Uhum. Os dutos de admissão. Esse carro com injeção direta aqui, ó, os injetores são aqui, injeta lá dentro do cabeçote, literalmente. Espera aí. Aqui eu achava que... Esse cilindro aqui tem mais... tá pretão, ó. Esse é o 2, né? Esse é o 2. Ele tá bem diferente dos outros, pelo menos, né? Cara, esse aqui tá preto e eu vou te falar o seguinte, nos logger, O EGT estranho, né? o EGT estranho, a gente já sempre, eu falei, cara, aperta esse EGT, já tava... Será que é ele que tem algum... Quando vier é óleo, né? Deixa eu ver o cilindro 2 aqui. O cilindro 2 é... esse aqui, ó. Ó, tá pretão aqui, ó. Os outros estão, dá pra ver a cor ainda, ó. Normal, ó. É o cilindro... É o cilindro 2, o nosso problema, e o EGT dele que a gente tava na dúvida sempre. Eu até vou fazer o seguinte, ó, eu vou olhar os log, pra ver quando que o EGT2 começou a ficar maluco. Incomodar, né? Mas eu acho que já era no Alabama, vou te falar. E aqui o câmbio, ó. A gente até nunca tinha tirado o câmbio fora inteiro, ó. Olha como... O problema desse carro aqui não poder botar um câmbio automático, botar um outro câmbio da GM mesmo. É porque, olha só, o volante vem aqui, né? E os eixos saem aqui, ó. Aqui já saem os eixos, ó. Olha como é curto. Aqui a coroa em pinhão, ó. Nesse lado. E aqui o outro eixo. Acho que aqui é o filtro de óleo. E aqui a gente já tirou a embreagem, ó. E aí o que a gente fez na embreagem? A gente falou com a Dodson na Nova Zelândia lá e mandamos, já estamos mandando hoje a embreagem para Nova Zelândia para eles analisar ela para ver se eles conseguem identificar por que não estava, digamos, passando as marchas ou se tem alguma relação com isso. O que houve aí? Vai ali daquele lado aí. É melhor a gente chutar, né? Mas tem que... Pra segurar ou... Quer fazer uma força ou quer chutar? Não entendi. Literalmente, só ou faz força ou chuta. Faz força? Chutar aqui. Vocês perderam aqui o motor, quase caiu no chão. Pô, vocês são mais fortes que eu pensava, velho. Ó, Fernandinho segurou o motor inteiro ali. Brincadeira, hein? Agora ficou bom. Eu só peguei ele assim, rapaz. Acabou, Luiz, acabou.
Silêncio. Tá. Vamos respirar agora. Vamos ver, começar a desmontar agora aqui. Ah, olha aqui, ó, A vareta? vareta torta. Por isso que ela tá. Por isso que esse cilindro tá estranho também. Por isso tá fazendo barulho, esse cara aí. Mas por que vai fumar? Tem mais coisa? Por que ela Não, entortou? o rodador de válvula. Hã? O rodador de válvula. Não. Não, aqui é O que nada. pode ter acontecido é cabecinho, Ah. por isso entortou. Ah, cabeceou a válvula. Pode ser, é possível. Ei, Zé. Tipo, flutuou, cabeceou, É. porque tá sujo esse cilindro, entendeu? Deixa Flutuou, eu tirar uma cabeceou e foto. começou a jogar óleo. E é só essa? Mostra aqui pra mim. Deixa eu tirar a foto, mostra aqui. Olha aí, ó. Olha que legal. Só foi os... Não bateu. Né? Não pegou. Não, cara. E a camisa aqui? Provavelmente tucho. Provavelmente tucho. Estourou o fuzil. Não, o tucho descarregou porque ele colapsa, né? Ele Aham. fica no cilindro. E a junta não tem nem sinal de passar aqui também, né? Meu, tu tem que ver. Hã? O meu motor eu tirei com uma catraquinha. Esse aí com o breaker bar e com o Renan segurando. O torque é diferente. Sim, porque o Luiz estava falando que no motor dele, empurrou a junta, ele estava achando que não tinha torque nos parafusos, né? Dois cabeçotes, tá? Inclusive o cabeçote não condicionado, tava tudo perfeito funcionando. Tirei com uma catraquinha os parafusos, pô. É que aqui quem apertou foi o Marcelo, né? Aí não. Ô Marcelão. Ô, Yuri. Aí Marcelão, é assim que se aperta o parafuso. Tá, e as camisas aqui? Do quê? Tá vazando aqui? É. Cara, tem que botar respiro nesses cabeçotes, cara. Tá empurrando, não tá vazando. Empurrando o Tá quê? pressurizando. Ah, sim, agora vamos fazer. Não vaza. Tipo assim, o ar não vaza. Empurra óleo por trás. O retentor tá bom. Ah, aqui embaixo, quer dizer? Por isso É. que empurra onde dá. Empurra onde consegue. É ali. Cabeçote. Parece um outro. Não tem nada nele. Tá limpo em volta, nada tava empurrando. E aqui é o cilindro 2, ó, que tem um mais óleo, né? Só tá sujo. Mas- Mas vou te dizer, é uma mistura. Ó, seguinte, sabe o que tá acontecendo aqui também? Ah. Tava rico pra caralho esse cilindro, por isso que o GT tava baixo. Ah, Entendeu? Por causa que as válvulas não tava abrindo o que não devia tava abrir. abrindo, né? É, mal abria as válvulas, ficava sofrendo e daí Sim. ficava rico Ah, pra por isso que o dentro. EGT fica frio. Exatamente. O GT, na verdade, tava dizendo, ô, tá frio, cara. Ô, olha pra mim aqui, tá frio, pô. E a gente tava, não, vamos lá, coitado. Tá, É, tá bonitão, cara. A admissão aqui, ó, tu consegue olhar. A admissão tá igual. Então, tipo, não tem nem retorno. Se a válvula tivesse empenada, ele dava retorno. Não tem retorno. Não, tô É? É, eu vou te dizer que esse cara aqui é só limpar, botar de novo. Então junta, aqui, ó, trocar esses lifters. só. cilindro 2, 4, 6, 8. Não, tem outros aqui. Tem outros aqui. Que tu vai girar na mesa, eles não giram. Tem outros, são vários. Desse lado é o 2. Tu sente? Aqui, ó. Mas ele feio. Esse é o cilindro 3. É. Aqui, ó, no 5, não. E no 8. Tu mostrou a junta aqui? Hum. Ó, junta e pistão, tá perfeito, cara. Não tem marca de encostar em nenhum momento, ó. Não tem marca de encostar em nenhum momento. Cara, foi só... E esse aqui tá mais limpo porque ele tá mais rico. Vamos baixar o pistão Isso nesse aí é lado uma aí. coisa que é interessante. Às vezes o pessoal olha pra carbonização e acha que tá rico, né? Às vezes é a temperatura. Esse cara tava mais frio. Sim. Não é porque ele Tava tava. combustível. Esse cara que tava caliente. Você apertou. Esse aqui. Quer ver? Olha só o log aqui, ó. E eu achando que era o EGT falhando. Não confiei no EGT, ó. Olha isso aqui, ó. O cilindro 2 é esse aqui, ó. Nas passadas, ó. Ele baixava o cilindro 2, ó. E eu vou te falar o seguinte, ó. Lá no Alabama já tava, viu? Olha aqui, ó. Cilindro 2 lá no Alabama. Eu vou tirar o outro cabeçote, tá? Porque a gente vai ter que dar um jeito nos tuchos igual. Sim. Né? Mas eu vou te dizer que os cabeçotes aí é só limpar e montar de novo. Só limpar, não né? tem segredo. Pistão, biela. Cara, as camisas tão bonitas, mano. Você vê os brunimentos ainda lá. Tipo, o motor tá saudável. Na verdade, a gente precisa trem uns- de válvula o problema. Tem que Foi uma coisa positiva, não foi nada de problema de física. Agora tem que ver o que se tem algum upgrade, outro tipo de mola que os caras de repente. Cara, eu vou dizer o seguinte, ó, a nossa briga é como acertar, né? É. Essa fase aspirada dele. Mas assim, ó, coisas que não vão interferir em nada, tá? Vareta melhor, não vai interferir em nada. Vareta que nem da Dulles, vareta de corrida, não é Sim. nada do mundo. Mola, se a gente botar um pouco mais de mola, não tem galho. Né? Agora a gente vai ter que dar uma pesquisa sobre esses tuchos. Se a gente consegue meter um tucho fixo ou se ele vai entrar em parafuso. Não, ele vai entrar. Entendeu? Se não reprogramar, ele entra.
Então, tipo assim, a gente vai ter que dar uma bolada nisso, assim, vai ter que dar uma pensada em como é que a gente vai fazer com isso, tu viu? E é os cilindros que tem, ó. Esses aqui parece que não tem, ó. Esses que são diferentes, ó. Parece que é só os esquina que tem e o miolo nunca desliga. Ah, esse aqui é os que desligam, né? Ó. E daí ele tem diferente. Então, no fim das contas, não tem o que fazer. A gente tirou outro cabeçote só pra isso, pra verificar, mas tá filé. Notícias boas. Não, tá gravado, Luiz, tá gravado, vamos ver. Notícias boas até agora, menos piores, digamos assim, né? Vamos ver. I'm trying to think, is there anything else I need to No, reset in the fuel tech or look at or? no, everything else was fine. I already checked it yesterday. Oh my god, if this works, you Show have no me. idea how excited I am. Show me the car. Let me show the car here on the video. Yeah. I'm so excited, bro. Aí, ó. Let me talk. Esse aqui é o carro do TJ Hunt, que é um youtuber que tá competindo com a Emília também. A gente tá ajudando ele, tá botando fuel tech e já tá funcionando agora. Também tá biturbo e também vai pra pista. Cool. Thanks, man. Let's go. Yes. Thank you. You're welcome. I'll call you back in a little bit. Ok, cool. Thanks, Anderson. Thank you. Bye. Vai. Ah, esse ali, ó, alguns de vocês que seguem a Emília, esse ali é o TJ Hunt, que é um youtuber, e os dois se conhecem bem e ficam se indicando os dois, e ele disse que vai bater o recorde dela, assim como eu também tô tentando bater o recorde dela, e na verdade ele botou o Fueltech, a gente está ajudando ele, então tudo que eu tenho no meu carro aqui de parte de Fueltech, de acerto, de tudo, eu passei para eles estão com o mesmo mapa, com tudo igual, também estão com o motor feito, só que eles estão com a embreagem estágio 1 ainda, e nós estamos com a 2 que não funcionou, mas vamos ver se vem uma 2,5 agora, né? Então, aqui já limpou o motor, aparentemente nas camisas não tem nada de marca, assim. Nada de marca, né? Não, o cabeçote do outro lado tá perfeito. Cabeçote? Tá tudo perfeito. Aquele cabeçote só tá assim porque tá sujo. Sim. Né? Ele não tá, tipo, danificado. Na verdade, o que complicou foi o tucho. Diminuiu tudo, diminuiu o cruzamento, levante e acabou desse cilindro. Por isso que o GT tava tão louco. É? O GT, na verdade, tava dizendo, olha, tira 50% de combustível, que é o que precisa, né? Era isso que tava acontecendo, a gente achou que era o sensor. Ó, isso aí acontece, né? Não sou eu juro, é o sensor. É o sensor. Não. Cara, eu o sensor juro. realmente tava te dizendo, mano, Cara, tá e tá errado. tempo torto isso aí, eu tô olhando faz tempo. Uhum. Deixa eu até pegar um log de South Georgia, deixa eu ver uma coisa. Vou dizer que daí foi cada vez entortando mais a parede. Foi entortando, não quebrou, cara. Que loucura. Porque olha só, vamos pegar um log lá de South Georgia. Desde South Georgia, a segunda vez já estava torto, vamos ver a primeira vez. No 9.6 aquele, deixa eu ver. Não, no 9.6 não estava estragado ainda. Então estragou ali pela segunda vez South Georgia. Na verdade deu umas 60 vezes no corte. Bom, bonito agora então. Então vai ser mais fácil do que a gente pensou aí. Vamos ver se... Agora eu vou ler nos comentários antes aí, vamos ver quem é que adivinhou antes. Eu não sei, alguns de vocês vão roubar, né? Porque vão botar igual a mensagem, mas vamos ver. Agora vamos dar aquela olhada se não tem biela torta assim na cara, pelo menos. Esse aqui não... Esse tá baixo. Hã? Parece que esse tá baixo. Olha. Qual tá baixo? Esse. Sobe ele um pouco e mexe. Não, pro outro lado. E olha esse. Mas aquele agora ele... Mas olha só como aqui tá mais baixo do que aqui, ó, né? Sim, sim. Aqui é mais baixo que aqui. Centro dele, assim. Sim, mas olha só, tá ligado que ele... É nessa parte aqui. Aham. Coisa mínima desse pra baixo. E é o 8. Esse é o 7. Tá. Aí. Errou coisa nesse. Só que tá muito baixo essa pistão. Baixo. Até mesmo o 2, ó. Ele tá- Dois ali, sim, o pistão tá mais alto que aqui, né? Vamos ver o resto. Tá mais alto. Mais alto. É, parece que o 8 é um pouquinho mais baixo mesmo. Será que entortou essa biela? Se for bem, pô. Vamos ter que tirar. Tirar o cárter e olhar as bielas agora.
Lembra que era o 6 e o 8 que a gente deu o teste na FT de compressão? É, Eu vi os dois baixos, 6 e 8. o 6 e o 8, né? É 6, né? Que é desse lado. É, Não, esse 6. esse é o 8. Aqui, né? Seria aqui. O 8 seria esse. Tá. É, pistão 8 parece assim, no dedo um pouquinho mais baixo. Vamos tirar fora e olhar essa biela agora. Agora a gente tá fazendo certo aqui, ó. Bate, como é que é, Luiz? Olha só, martelinho de borracha, né? Hum. Aquela tapinha não dói, sabe? É E que aí? tu ouve, né? Deu um batidinho mais metálico é porque encostou o pistão. Daí empurrou o anel pro outro lado, né? Daí tu sabe que ele não tá se mexendo, porque se estiver no meio tu não sabe onde ele tá, né? Sim, Mesma coisa do outro lado, né? fica Só batendo todos. garante que ele tá ali. Esse aqui é o par, né? Cara, então... É, aparentemente aqui o 8 também tava com a mesma altura, aparentemente. Isso. Mas a gente vai tirar igual, ver os anel. É essa altura... Baixa aqui, vamos ver essa camisa aqui. Uhum. Do 2 aqui. Cara, lá pra baixo. Ó, quando isso aqui chegar em cima. Aí. Tem nada assim do outro mundo. Ainda tem marca do bronzeamento, né? Nossa, se tu olhar o seguinte, ó. Se tu olhar na camisa em cima aqui, cara. Essa região tá diferente das outras. Que é onde não pega um anel. Não sei se é só sujeira. Tem que medir, cara. Tem que medir. Vamos pedir pro Doug dar uma opinião dele, hein? Por que fuma? Na verdade a gente tá na dúvida assim, porque ele fumou na partida, mas isso aqui, balanceiro torto, vareta torta, a princípio não faz fumar. E É. olha só, isso aqui é uma coisa que nem sempre a gente tem oportunidade de ver, né? Mas olha só, esse motor ele não tem muita quilometragem, tá? Aqui, ó. Tu consegue ver a distribuição do anel. Aqui em cima não tem anel, tá? Onde tá meu win ali não tem anel, Uhum. tá? Pra baixo tem anel, só que é o seguinte, aqui todos os anéis raspam, tu vai ver que tem uma linha Aham. ali onde só 2 raspam e ali em cima onde só um raspa. Sim. Daí tu consegue ter uma ideia. Normalmente a gente não desmonta o motor tão cedo pra ver isso, né? Mas Esse é o motor tem nível de desgaste, né? 6 mil e poucas milhas, dá 10 mil quilômetros. E aí, ele tá, Tá, marca aqui. ele tem umas marcas estranhas, né? De todos, ó. Um aqui. Mas pode ser rico também, né? Porque também aqui é o que não limpa, né? Uhum. Porque ali é o escape. É, exatamente. Então, tipo assim, justamente ali, ó, não tem anel, tá? Daqui pra cima não tem anel, né? Ali não limpa. Que ali onde gasta, às vezes cria até um degrau o motor antigo, né? Motor Sim, porque cria um degrau. esse cilindro aqui, ó, olha como ele tava preto aqui, ó. Só que a gente tá na dúvida se isso aqui é óleo, em comparação com os outros, ó, ou se é só mais rico, porque como a vareta não abre todo o balanceiro, ele fica com menos levante, é como se tivesse um comando bem pequeno, então ele entra bem menos ar, e ele fica bem mais rico esse cilindro. Então ele tava... Pistão e biela tá bom, provavelmente talvez seja anel, alguma coisa aqui, não sei, mas não tem nada feio assim. Nada feio. Se tivesse uma corrida, montava e vamos embora. Vai embora. Vai embora. Nada indicando aqui que, meu Deus, precisamos desmontar. Mas já que tá aqui fora, É, vamos baixar, né, vamos fazer uma revisão direita. vamos tirar os pistão e olhar. Cárter fora. Vamos ver esse cárter, é bacana, ele tem um defletor para os pescadores de óleo, né? E agora? Bom, parafuso diferente a gente não espera por aí, né? Ó, RP2000. RP2000. É, RP2000. Bom joguinho novo de É, vou parafuso. dar um joguinho novo, já bota um L19 pra garantir. Aqui é a roda fônica. É, assim, biela, aquelas tortas assim, Em S não tem nenhum. em S não tem, né? Normalmente essas bielas ela entorta a lateral, né? Uhum. Em S não tem nenhum, tá? Cara, Qual tá, que é o 2 ou 8? Não. tá a coisa mais linda, ó. 1 e 2 lá na Atrás. ponta, ó. Coisa mais linda tá isso aqui, cara. Os pistão por baixo estão tudo bonito. Não tem nada feio aqui, cara. Tem outra maneira fácil de ver se os anel tão bons. Tipo assim, quando tá de cabeça pra baixo, tá vendo? Tá cheio de óleo. Uhum. Se tu girar, tu vê se o óleo tá ainda empoçado, não dentro do pistão, obviamente, né? Em volta do pistão, ele não tá ruim. Agora, quando ele já desce seco, normalmente já é um sinal que, tipo, não tá segurando. Inclusive, tu vai ver por aqui, né? Se ele quiser passar pelo anel, então, tipo assim, por aqui, né? Se aqui tiver seco, assim, ó, daí tu sabe que ele não tá ruim. Como é que é? Tira o pistão 8 mais longe. É. Cara, Mais o 2 é distante, nosso né? problemático. Eu começaria pelo 2, né? Só pra gente É, o ver. dois. É o que tá feio, né? O 2 vai nos dizer. Então, tipo assim, 1 e 2. Compara 1 e 2. Né? Tu vai ver os já de cara. Se ele estiver igual, cara, tá zero. É. Tá igual. Tá zero. E o esquema do volante aqui tá igual, né? É estranho, né? Mas é isso aí. 2 pistão forte, tirou 2, né? Dois é o do- 2 que tinha um problema e o 8 que a gente suspeitava.
Que a gente viu ele com a compressão baixa. Tu marcou eles qual que é? Sim. Como é que tu marcou? Tem 2 pingos. Ah, tá. A saia deu uma comidinha na lateral aqui, mas isso é normal, né? Aí você viu que deu um problema na tinta da. Olha, descascando. Ah, a tinta descascou, né? Não é comida, é a tinta aqui. Que descascou. Aham. Um lado é desgaste. outro Os lado anel estão girando solto? Perfeito. Nada assim. Bastante pressão, você vê que ele tá bem fora, ele deve ter bem. Ele tem pressão, os anel. Uhum. E olha, tudo perfeito, tudo. Não tem Como se marca de fosse saia, zero. nada. É, só a tinta aqui. Aí, Ah, aqui ó, tá sendo com a mão, isso aí é defeito do fabricante, né? ó. É. Não deveria. Agora tá tudo em cima da mesa aqui, ó. Acho que a gente descobriu realmente o que aconteceu no motor. Foi realmente, principalmente as varetas aqui que entortaram, 3 varetas especialmente. A gente conversou com o pessoal da Proline, com o Doug da Proline, com o Elemar, todo mundo que faz esse tipo de motor, e realmente falaram, olha, essas varetas original aí a gente troca sempre nesses motores, especialmente quando fica dando no corte tantas vezes. Então essa é a parte boa. Tudo indica que realmente por não ter aberto as válvulas de escape no cilindro 2 ali, ele ficou mais rico e por isso que deu ficou preto mais assim. E aí quando fica mais rico também, especialmente não abrindo a válvula de escape, o motor embucha, ele literalmente perde vedação de anel, então provavelmente por isso que fuma, porque os pistões eles estão bem com carga, com tudo certinho, não tem camisa arranhada, não tem nenhum indício de ter um defeito nisso. A gente vai trocar parafuso de biela para garantir, vai trocar, obviamente, parafuso de cabeçote, inclusive usa original, parafuso de cabeçote original, mas troca toda vez. Vou botar junto agora, que é um pouco mais forte, que é o LT4, que é o ZR1 antigo, né, o 2019, e montar o motor já com vareta mais forte e mola de válvula mais forte também, que é o que os caras falam, porque teoricamente aí tá certinho. Vamos fazer uns aumentos aí nas tampas de válvula para deixar ele respiro melhor. E no final das contas, as notícias não são tão ruins aí. Podia ter estragado, podia ter quebrado um bloco, podia ter, ter dado um monte de coisa muito pior. Também mandamos a embreagem para Nova Zelândia, vocês viram aí, né? E eles vão dar eles já têm uma ideia do que eles acham que podem mudar nela, que não estava calibrando, e consequentemente a gente espera que com isso ele vai fazer as trocas de marcha. Então agora vamos montar o motor aqui. Queria agregar essa parte nesse vídeo, porque só ir para a pista e quebrar o motor, ou estragar o motor e não mostrar o que é, ia ser uma curiosidade para vocês e para mim. Então encerramos esse episódio, espero que tenham curtido aí. Nem sempre dá tudo certo, mas a gente sempre aprende. Então acho que essa é uma das lições aí também para quem gosta de mexer com carro. Tem que estar pronto para o ruim, tem que estar pronto para o bom, tem que saber baixar a cabeça, estudar, melhorar, pensar. E agora a gente vai mais forte, mais seguro, e eu tô confiante aí. Nós vamos chegar nesse recorde e nos 8 segundos. Vamos lá. Muito obrigado a todos aí, obrigado de novo aí por terem se inscrito e chegado aos 100 mil inscritos no canal. É uma marca relevante assim, né? Para quem batalha aí para fazer, compartilhar conteúdo e mostrar para vocês, e todo mundo curtindo. Então fico muito feliz aí. Deixe os comentários embaixo e aguarde o próximo vídeo, vamos ver o que vai ser aí. Nem eu sei. Tchau.